Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite, amados. Boa noite. Olha a saúde do teu irmão que está ao lado, que está à frente, que está atrás. Diga para ele assim: você é mais do que vencedor, viu, meu irmão? E eu recebo isto. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Em nome do Senhor Jesus. Somos mais do que vencedores, viu? Amém. Pode sentar. Que bom, né? Saber que somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Amém? Então vamos direto à Bíblia, vamos à palavra. Vamos abrir o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. E o pastor vai mais uma vez pregar sobre o verdadeiro cristianismo. Olha, cada dia eu me convenço da importância desta mensagem que Deus está trazendo à igreja, viu? Como é importante você saber identificar o que é verdadeiro e o que é falso, o que é de Deus e o que é do diabo, o que é evangelho e o que é falso evangelho, né? Então, Atos capítulo 2, versículo 46, 13ª mensagem, 13º culto que o pastor prega sobre este tema. E diz assim a palavra: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, para que nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da verdade. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já louvamos o teu nome, já te adoramos, já preparamos a boa terra que é o nosso coração para receber a boa semente que é a tua palavra. E quando a boa semente é semeada na boa terra, o Senhor disse que ela frutifica a 100%. Ela produz frutos, ela produz mudanças, transformações, ela produz regeneração, ela produz uma transformação no homem. É aquilo que nós chamamos o maior milagre de Deus, que é o novo nascimento. É quando o homem nasce de novo. Ele está morto, o pecado de Adão o matou, ele vive como inimigo de Deus, ele não entende as coisas de Deus, ele não busca a Deus. Mas quando a palavra penetra na sua mente, desce para o seu coração e ele a compreende, ele nasce de novo. O teu Espírito passa a habitar na vida do homem. E nós queremos nessa noite, meu Deus, crescer um pouco mais no conhecimento da tua verdade. Nós queremos aprender um pouco mais da tua palavra. Então fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala aos teus pequeninos. Usa-me como instrumento teu, usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu e consagrou sobre esse rebanho. Oh Pai querido, Pai amado, dá-me a capacidade, meu Deus, de explanar a tua palavra com verdade, e que tudo que for falado aqui desse altar, que seja para o amadurecimento espiritual do teu povo, e também para a honra, para a glória e para o louvor do santo nome de Jesus Cristo. E que todo aquele que crê diga amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu tenho dito aqui na igreja, desde que eu iniciei esta série de pensamentos, o verdadeiro cristianismo, que é aqui no livro de Atos dos Apóstolos
que nós encontramos as marcas do verdadeiro cristão, é aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos que você vai encontrar quais são as características que marcam, que identificam o verdadeiro cristianismo, que identifica a verdadeira igreja. Nós não temos outro padrão, nós não temos como aferir isso, a não ser por aquilo que Deus permitiu que fosse registrado para o nosso proveito. Então, quando uma pessoa se torna cristã, ela tem obrigatoriamente que apresentar essas características que o livro de Atos nos mostra, porque não é diferente. Quem se tornou cristão há 2000 anos atrás não é diferente de quem se torna cristão 2000 anos depois. E por que tem que apresentar essas características, pastor? Porque isso aqui é obra do Espírito Santo, isso aqui é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa só apresenta essas características se ela tiver nascido de novo. Tira um pouco do eco, está dando muito eco. Se ela tiver nascido de novo, se ela for uma nova criatura, se ela tiver o Espírito de Deus dentro da vida dela, porque, como eu disse, é o próprio Espírito Santo que faz isso. Isso aqui não é um esforço da carne, isso aqui não é uma coisa, sabe, que a pessoa diz, eu vou me esforçar agora para fazer. Não, isso aqui é algo que acontece naturalmente, porque veja só, aqui, no versículo 42, diz que aqueles primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eram perseverantes. O único ensino, o único estudo que eles absolviam era aqueles que eram oriundos dos apóstolos. Então a igreja não aceitava ventos de doutrina, não aceitava doutrinas estranhas, como hoje se aceita. Eles diziam, não, nós só temos uma doutrina, nós só temos um ensinamento, nós só temos um estudo pelo qual nós devemos viver, que é a doutrina dos apóstolos. Então, diariamente, todas as vezes que a igreja estava congregada, eles se faziam presente no templo, havia comunhão na igreja, havia oração, né? Havia alegria. Então, quem é cristão tem obrigatoriamente que apresentar isso aqui. Eu queria mostrar para você, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, para você ver que isto é Deus que faz, não é fruto do esforço humano, senão qualquer um podia fazer, né? Dizia assim, ó, fulano, se esforce. Aí o outro dizia, tá bom, eu vou me esforçar. Não, é o próprio Deus que faz. Por isso que se uma pessoa não for convertida, ela jamais vai apresentar esses frutos, ela jamais vai apresentar essas características. Olha o que Deus fala aqui, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei, olha como é que Deus faz, e farei, Deus está dizendo, eu vou fazer, eu mesmo, que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então este povo aqui, perseverava na doutrina dos apóstolos, vivia uma vida reta aos olhos de Deus, era um povo, sabe, que tinha união entre eles, não havia briga, não havia intriga, não havia fofoca, não havia divisões, porque era um povo verdadeiramente convertido. Eu disse, num dos cultos passados, que ninguém pode aderir ao cristianismo. O cristianismo não é uma coisa que a pessoa adere, não, eu vou aderir ao cristianismo, não, eu vou ser cristão a partir de hoje, não. É o cristianismo que adere a nós. Não somos nós que aderimos ao cristianismo, é como a salvação. Não somos nós que resolvemos nos salvar, foi Deus que nos salvou graciosamente. Nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Bom, só que agora nós chegamos aqui num ponto muito interessante. Aqui diz que ele, da metade do versículo 46 para trás, para o final, que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, o que é singeleza de coração? Olha, isso é uma característica do cristão.
Isso é uma marca do verdadeiro cristão. Singeleza de coração, irmãos, é a pureza de coração, é a simplicidade de coração, a simplicidade de sentimentos. Então, era isso que gerava entre eles uma união maravilhosa. Cada uma daquelas pessoas tinha um coração puro, tinha um coração simples. Você vê que essas pessoas aqui, esses primeiros cristãos de Jerusalém, eram pessoas que tinham temperamentos diferentes, eles tinham gostos diferentes, educação diferente, mas apesar de tantas diferenças que havia entre eles, eles apresentavam uma união maravilhosa. Havia união, você está compreendendo? Não havia divisão. Eu digo para você, meu irmão, quando a igreja de Jesus, quando ela funciona verdadeiramente como igreja, ela torna-se a única coisa no mundo capaz de unir as pessoas. Nada nesse mundo tem a capacidade de unir as pessoas, a não ser a igreja de Jesus. O mundo lá fora não une ninguém. Você vê lá no mundo, você só vê desunião, você só vê os grupos, as várias classes sociais, as divisões. Mas, na genuína igreja, na verdadeira igreja, tem que haver uma união perfeita. Senão não é igreja. Senão não pode ser chamado de igreja. Paulo expressou isso muito bem em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Olha como o apóstolo Paulo expressa esta verdade, né, de uma maneira tão extraordinária. Ele diz assim: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso não é uma coisa maravilhosa? Isso não é uma coisa verdadeiramente extraordinária? Agora a pergunta é a seguinte: por que é, meus irmãos, que esses cristãos de Jerusalém manifestaram essa unidade tremenda? Por que eles manifestaram essa união tão maravilhosa? Sabe por quê? Porque cada uma dessas pessoas aqui tinha um coração simples, tinha um coração puro. Não havia disputa por cargos, não havia briga entre eles para ver quem era o líder, quem vai liderar. Não havia vaidades humanas. Quer dizer, tudo o contrário daquilo que nós temos visto hoje em muitos que se dizem cristãos. Tudo o contrário. Hoje o que você mais vê dentro das igrejas, dentro das denominações, são brigas. Pessoas se devorando umas às outras, uma disputa violenta por cargo dentro da igreja, gente que apresenta soberba, gente que se ofende com qualquer coisa, que não é humilde para levar uma exortação, não é humilde para levar uma repreensão. Está na igreja enquanto não é exortado. Se amanhã receber uma repreensão, a igreja não presta mais, já parte para outra, já vai embora. Não, a única coisa que pode fazer você sair de uma igreja é se a igreja não estiver pregando a palavra verdadeira, essa igreja estiver apresentando um falso evangelho, essa igreja não estiver trazendo a verdade sagrada, essa igreja estiver apresentando misturas, como a maioria tem apresentado. Pastor, se no princípio as coisas eram dessa maneira, né? A igreja tinha singeleza, o povo tinha um coração singelo, um coração puro, um coração simples. E por que é, pastor, que nos dias de hoje as coisas têm sido justamente o contrário? Por que hoje você não vê as pessoas com coração simples, você não vê as pessoas com pureza da alma, você vê as pessoas muitas das vezes com interesses, querendo ocupar cargo, querendo serem pessoas importantes, querendo ocupar lugar de liderança dentro da igreja? Sabe por quê que hoje tem sido assim? Porque ao longo dos séculos as pessoas deixaram de se preocupar com a única coisa que é importante e passaram a se preocupar com muitas outras coisas. Você lembra daquela visita que Jesus fez certa ocasião à casa daquelas duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria? Está lembrado? Vamos relembrar isso aqui. Livro de Lucas. Aí você vai compreender por que hoje as coisas são diferentes. Lucas capítulo 10. Isso ilustra muito bem o que eu estou falando. Versículo 38 em diante. Todos os irmãos encontraram?
Então diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta assentou-se, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Você vê como é diferente, né? Maria, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Hoje a coisa mais difícil é você atrair pessoas a um lugar onde haja ensinamento. As pessoas não querem ensinamento. Agora diga assim: olha, nós vamos distribuir a chave da vitória. Você vai receber essa chave aqui, está ungida. Você vai ficar rico. Através dessa chave, Deus vai te dar um automóvel. Corre gente de tudo quanto é lugar atrás da chave. Nós vamos dar a rosa ungida. Vai tirar o demônio, vai tirar o capeta, vai fazer você ser curado. Olha, todo mundo corre atrás de uma rosa. Agora diga assim: hoje à noite você vai ouvir coisas profundas de Deus. O Espírito de Deus vai ensinar a você a verdade que liberta. Poucos querem ensinamento. Ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quer dizer, Jesus disse: Marta, o teu problema, minha querida, é que você está inquieta. Você está querendo fazer muitas coisas. Você está preocupada com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vim para a tua casa, eu entrei na tua casa, você me convidou, e você está preocupada somente em me oferecer um jantar, ao invés de você estar preocupada de ouvir o que eu tenho para te dizer. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Olha, tem gente hoje, irmão, que só se preocupa em ganhar dinheiro, vive a vida inteira, as 24 horas do dia, preocupado em comprar uma casa própria, preocupado em conseguir trocar o automóvel, em comprar um automóvel novo. Outros, mesmo estando dentro da igreja, preocupados em ocupar um cargo, preocupados em amanhã serem ordenados diáconos, preocupados em ser um cantor. Você vê isso hoje, irmãos. Essa é uma realidade. Outros, muito preocupados em ajudar a obra de Deus, preocupadíssimos em ajudar a obra, mas não se preocupam em, antes de ser um diácono, antes de participar do louvor, antes de ser um líder, antes de fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, de ouvir aquilo que Deus tem a dizer para ele, que é o mais importante, que é a coisa prioritária, que é a coisa fundamental da vida. Por isso que Jesus disse: olha, Marta, pouco é necessário, versículo 42, ou mesmo uma só coisa. Maria, a tua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha, uma só coisa é necessária, uma somente. Você vê, o Senhor Jesus, irmão, estava sempre, constantemente dizendo isso aqui. Sempre Jesus estava repetindo esse conceito. Aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, olha o que o Senhor diz. Marcos capítulo 8, versículo 36, ele disse assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha, qual o proveito? Você sabia, essa é a tragédia do século 21. Nós estamos vivendo século 20, século 21, a era do conhecimento. Nós estamos vivendo a era dos livros, das enciclopédias. Olha, tem faculdade para tudo quanto é lugar. Olha, o que tem de gente sábia nesse mundo, que tem de gente sabida nessa terra, você não faz ideia. Você vê que a sociedade do século 21, ela considera aquelas sociedades antigas,
aquelas sociedades que já passaram, como sociedade formada por pessoas ignorantes. Ele diz assim, aquelas sociedades antigas, eles não tinham a cultura, eles não tinham o conhecimento que nós do século 21 temos. É verdade. Você vê aí, eles dizem hoje, veja o nosso imenso conhecimento científico, veja aí a nossa cultura, os nossos livros, olha aí, aulas pela televisão, aulas pela internet. Todo mundo hoje tem a chance de ter o conhecimento, de estudar, de aprender. É verdade. Agora eu pergunto, meus irmãos, se nós estamos vivendo a era do conhecimento, se hoje todo mundo é sabido, todo mundo conhece tudo, todo mundo tem acesso ao conhecimento de todas as coisas, por que as pessoas falham então? Por que elas continuam errando da maneira que erram? A resposta é essa aqui de Jesus, ó. De que adianta o homem se ele ganhar o mundo inteiro de conhecimento, se ele conhecer toda a ciência, se ele tiver capacidade de ter acesso a todas as informações? De que adianta o homem ganhar toda a riqueza do mundo, toda a fama do mundo, todo o poder do mundo, se ele perder a sua alma? De que adianta isso? De que serve isto? Isso não serve para nada. Quer dizer que a coisa mais importante é a nossa alma. A coisa mais importante é a minha salvação, não é o meu conhecimento. Não é o fato de eu ter um anel de doutor, não é o fato de eu cursar uma faculdade, não é o fato de eu poder ter uma casa própria, hoje eu tenho minha casa própria, não é o fato de eu ter um automóvel novo, não, porque tem gente que tem tudo isso e, no entanto, perde a alma, não tem direito à salvação de Deus. Por isso que eu digo para você, no cristianismo, essas coisas não são importantes. Quando você se converte de verdade, a tua escala de valores muda. Eu lembro que antes de eu me converter, a minha preocupação era a seguinte: eu tenho que garantir o futuro dos meus filhos. Olha, eu tenho que garantir, eu vou fazer o que for possível, eu tenho que deixar um apartamento para cada um deles, deixo, se possível, uma boa poupança, garantir o futuro. Depois que eu me converti, acabou essa preocupação. Eu digo, não, a vida dos meus filhos está nas mãos de Deus, irmãos. O futuro dos meus filhos está nas mãos de Deus. Não sou eu que vou garantir o futuro deles, não. Às vezes o pai, a mãe, tem esse pensamento, não, olha, vamos garantir o futuro dos filhos. Aí trabalha, compra casa, compra isso, compra aquilo, consegue deixar muito dinheiro, e aquilo, ao invés de ser uma bênção, é uma maldição. Depois que os pais morrem, você só ouve as notícias, né? Olha, depois que os pais morreram, olha, deram para fumar droga, fazer tudo quanto era bobagem, gastaram tudo que os pais juntaram ao longo da vida, e hoje estão tudo aí destruídos no mundo. Então, para nós que somos cristãos, essas coisas não têm nenhuma importância. Em 1 Coríntios, Paulo falou sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, o apóstolo diz: irmãos, está falando com a igreja, não está falando com o mundo lá fora. O mundo lá fora não pensa dessa maneira. O mundo lá fora não tem a mesma visão que nós temos. É diferente. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Você vê? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Paulo diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Olha como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, meu irmão. Hoje você vê, a maioria dos pastores hoje lutam, sabe, para ter títulos pomposos, né? Fazem curso, faculdade, né? Compram diplomas para poder botar lá assim, ó, pastor, doutor, fulano de tal. Aí vem umas siglazinhas, PhD, ThD, doutor em divindade.
sabe? E vão acumulando. Faz o currículo, às vezes escreve um livro, aí põe lá atrás do livro. Olha, eu estudei na faculdade tal, fiz teologia lá não sei aonde, fiz curso de liderança em Harvard, tanta coisa que você diz, caramba. O que é que a Bíblia diz? Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você vê? Você sabe quantas faculdades eu cursei? Eu vou dizer para você nessa noite. Esse pastor que fala para vocês nunca cursou nenhuma faculdade. Pastor, quantos cursos de teologia o senhor fez? Nenhum. Absolutamente nenhum. E como é que o senhor sabe tanta coisa, pastor? Como é que o senhor conhece com tanta profundidade a palavra de Deus? Pela graça de Deus. Foi Deus que iluminou meus olhos. Foi Deus que me deu o conhecimento. Então toda honra e glória tem que ser dada a Deus. Se eu chegasse aqui e dissesse, eu tenho 3 faculdades, olha, eu fui para os Estados Unidos fazer pós-graduação em teologia, olha, eu sou doutor em divindade, viu, irmãos? Olha, eu fiz curso de liderança em Harvard. Você ia dizer também, olha, o que o cara estudou, o que ele correu atrás, por isso que ele é assim. Toda honra e glória para quem? Para mim. Para mim. Aí quando eu chego e digo, nunca estudei nada, nunca fiz faculdade de teologia, nunca entrei num seminário teológico, tudo que eu sei é por absoluta graça de Deus. Hã? Reverendo, que negócio de reverendo? Reverendo é o Senhor Jesus Cristo, irmão. Ele é que é o reverendo. Olha, Deus escolheu as coisas humildes. Quem foram aqueles primeiros homens que deram início à igreja? Rudes pescadores da Galileia. Pescadores. Hoje você vê a turma aí se vangloriando, um querendo disputar com o outro, cada um querendo ser mais importante do que o outro. Olha, isso não é cristianismo. Isso é religião dos homens, não é a religião de Deus. Em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 3, e diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Quer dizer que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como criança, o que Jesus quis dizer com isso? O que é se tornar como criança? Porque a criança é simples. Uma criança, ela não pensa em riqueza. Uma criança, ela não pensa em conhecimento. Ela não fica preocupada com fama. Ela não fica preocupada em ter poder. Ela nem sabe o que é isso. Então, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, porque, meu irmão, olha, você pode ser uma pessoa, olha, de muita cultura, ter toda a cultura do mundo. Você pode ter um QI, quociente de inteligência altíssimo. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo. Talvez um juiz, talvez um engenheiro, talvez um médico famoso, talvez um cantor, talvez um rico empresário, talvez um político bem-sucedido. Mas eu pergunto para você, em que condições está a tua alma? Em que condição está a tua saúde espiritual? Você vê, essas pessoas aqui, que ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, elas eram exatamente como as pessoas são hoje. Elas tinham seus interesses, elas corriam atrás de dinheiro, elas corriam atrás de fama, elas viviam se degladiando como as pessoas se degladiam hoje. Elas também queriam poder. Mas quando elas ouviram Pedro pregar, quando o Espírito de Deus abriu o coração, abriu o entendimento, então elas foram compreender que há somente uma coisa que é importante, que é você cuidar da tua vida espiritual, que é você ouvir a verdade da palavra de Deus. Houve uma mudança total, houve uma mudança radical na vida dessas pessoas. Então eu quero dizer para você que a verdade é que os cristãos não são pessoas que andam por aí procurando algo. Não, absolutamente não. Quem é cristão é aquela pessoa que já encontrou esse algo.
Ele já encontrou. E eu pergunto para você nessa noite, você já encontrou esse algo que é a única coisa que é importante, como Jesus falou? A única coisa que é importante para a tua vida, você já encontrou? Ou você ainda está por aí olhando? Não, pastor, eu ainda estou pesquisando outras religiões, ainda estou analisando, eu ainda estou lendo outros livros, eu ainda estou aí observando aquela seita nova que surgiu, estão dizendo agora que tem uma nova doutrina, agora estão dizendo ali que tem o G12, agora o outro está dizendo ali na esquina que tem o cair pelo poder de Deus. Então você não encontrou ainda aquilo que é mais importante. Então você está muito distante disso. Você quer ver? Abre em Hebreus aí, por favor. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Pronto? Olha o que Deus fala conosco. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então Deus está dizendo que o cristão, ele não pode se deixar envolver por doutrinas várias e estranhas. Quantas doutrinas várias e estranhas existem nesse mundo, irmãos? Onde é que está na Bíblia a doutrina de que o homem tem livre-arbítrio? Onde está isso na Bíblia? Olha, uma coisa que eu vou bater o resto da minha vida. Não está na Bíblia, irmão. O que está na Bíblia é que o homem está morto em delírio e pecado, e Deus vem e dá vida ao homem. O que está na Bíblia é Jesus dizendo: não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês, eu escolhi a vós outros. Foi Deus que te escolheu, você estava morto. Isso é uma doutrina vária e estranha, dizer que o homem tem livre-arbítrio. Dizer que uma pessoa tem que se libertar numa corrente de libertação de 12 semanas para mandar o demônio sair, que ela está desempregada porque tem um demônio que não deixa ela arranjar emprego, que ela tem que se libertar porque ela está doente, porque tem um espírito de enfermidade. Que conversa é essa? Que história é esta? Doutrinas várias, estranhas. Onde está na Bíblia Deus proibindo você de ir a uma praia? Onde está na Bíblia Deus proibindo você, mulher, de cuidar da tua beleza para o teu marido, de ir a um salão de beleza, dar um trato no cabelo, fazer uma... Como é que chama? Isso ocorre aí, Ruth. Uma escova, uma hidratação, né? Onde está na Bíblia Deus proibindo você de usar um brinco, de usar um batom, de usar... Onde está isso aqui na Bíblia? Doutrinas várias e estranhas, e o povo de Deus se deixa contaminar por essas coisas. Em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, versículo 14, Paulo diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Olha que coisa. Ele diz: olha, vocês não podem mais ser como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que com astúcia induzem o povo de Deus ao erro. Pastor, como é que eu faço, pastor, para não ser levado por esses ventos de doutrina? Como é que eu faço, pastor, para não ser enganado pelos homens que com artimanha, com astúcia, tentam induzir ao erro? É só você fazer o seguinte: quando você ouvir qualquer tipo de ensinamento, você diz assim: isso aí é doutrina dos apóstolos? Os apóstolos ensinaram isso? Porque todo ensinamento para a igreja, Jesus concedeu a quem? Aos apóstolos. E o último que recebeu foi Paulo, o evangelho para a igreja. Então é só perguntar: ó, pastor, tem um vizinho lá, está me chamando, diz que frequenta uma igreja, e que lá na igreja o pastor pega um cajado de madeira, manda fazer uma fila e dá uma cajadada na cabeça de cada um, que diz que ali a pessoa está abençoada. Isso é de Deus? Você vê algum apóstolo fazendo isso? Sim ou não?
Diz, opa! Como é que os cristãos primitivos faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você viu algum apóstolo ensinando o povo de Deus a fazer procissão? Você viu algum apóstolo ensinando o povo de Deus a fazer uma romaria para o túmulo de um morto? Mas está aí estabelecido. Quantas milhões de pessoas fazem procissão? Quantas milhões de pessoas fazem romaria para Juazeiro, né? Lá para o Padre Cício, Canidé, né? Onde está isso na Bíblia? Qual dos apóstolos fez isso aqui? Nenhum. Você já viu alguma vez algum dos apóstolos mandando o povo de Deus participar de uma reunião de G12? E manda todo mundo deitar no chão e apaga as luzes e diz, agora você vai lembrar da tua vida desde que você estava no ventre da tua mãe, lá no útero, e você vai começar a declarar perdão, sabe? Você vai perdoar até Deus. E daqui a pouco está todo mundo chorando. Aquele histerismo. Aí o cara sai dali, se emocionou. O choro sempre funciona como uma cartaz, uma descarga de energia, dá um alívio. Aí ele diz, poxa, eu senti a presença de Deus. E o picareta diz, está vendo? 3 dias aqui de encontro valeu mais do que 3 anos de igreja. Isso é uma mentira de Satanás. Não existe isso aqui na Bíblia. Então, voltando para cá. Olha, meu irmão, você pode ter dinheiro em abundância, você pode ter muitas propriedades, pode ter apartamento, pode ter casa de praia, você pode ter muita cultura, pode ter muita fama, pode ter muito poder, mas nada dessas coisas vão trazer paz e repouso para a tua alma. Nada, absolutamente nada. Você pode ter uma fortuna incalculável e ser uma pessoa infeliz, completamente feliz. Ter o teu coração intranquilo, ser uma pessoa insegura, ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa cheia de angústia, carregar sempre um vazio na alma. Eu conheci o dono de uma das maiores redes de televisão da América Latina. Eu conheci esse homem. E o assessor dele disse, pastor, olha, ele tem um problema tão grave. Do que é? Ele sempre tem crise de depressão. E quando ele tem crise, olha, ele se tranca dentro de um quarto, às vezes passa 15 dias que não sai dentro do quarto. Então ele tem sempre os programas dele gravados. Porque quando vem a crise, aí bota o que está gravado, porque ele não consegue nem fazer programa de televisão. Eu não vou dizer o nome dele. Viu? Você vê, é um dos homens mais ricos. Tanto dinheiro, tem tudo que o dinheiro pode dar. Veste as melhores roupas, mora nas melhores casas, viaja o mundo inteiro, tem todas as joias que ele deseja comprar. E, no entanto, escravo de uma depressão. Adianta alguma coisa? Não. Vem aí Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. O Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. O que é que significa ninguém? Ninguém. Ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha, irmão, esse é o problema que hoje tem afligido a maioria das pessoas. E eu digo das pessoas que vivem dentro das igrejas. Elas sentem que tem que servir a Deus, que deve servir a Deus, que elas são obrigadas a servir a Deus, mas ao mesmo tempo elas querem servir a riqueza. E aí quando a pessoa fica assim dividida, o que acontece? Começa a ficar cheia de preocupação, começa a ficar cheia de ansiedade. Ai, como é que vai ser o meu amanhã? Como é que vai ser depois da manhã? Ai, como é que eu vou fazer? Ai, como é que eu não vou fazer? O coração fica dividido. Olha só, aqui no versículo 31, Jesus disse, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você vê, uma pessoa que quer servir a Deus e a riqueza, vive assim, ó, preocupada,
não consegue dormir de noite, a não ser tomando calmante, e às vezes nem tomando calmante consegue. Às vezes só consegue ter alegria se consumir bebida alcoólica, se tiver dinheiro para comprar roupas caras, se puder participar, né, das reuniões sociais, só se sente feliz se tiver o poder na mão, se tiver fama na mão. Então, na vida de uma pessoa assim, há conflitos, há ciúme, há inveja, há desprezo, há ódio, há ambição, há desejos por coisas que Deus abomina. Que coisa mais diabólica! Mas esta é a vida do mundo. E esta é a vida daquela pessoa que está dentro de uma igreja, mas está dividida. Ela quer servir a Deus, ela sabe que tem que servir a Deus, mas ao mesmo tempo ela quer servir a riqueza. Então, uma vez que a pessoa tenha tido realmente um encontro com Deus, uma vez que a pessoa tenha sido verdadeiramente chamada por Jesus, ela passa a ter uma satisfação total na sua vida. Mesmo que o mundo zombe de você, mesmo que o mundo cuspa em você, mesmo que o mundo despreze você, como fez com o Senhor Jesus, para você não vai fazer diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você pode perder a tua casa, você pode perder o teu emprego, você tinha um cargo importante, de repente passou a não ter mais, porém, Jesus permanece na tua vida para sempre, meu irmão. Ele você não perde nunca. Nunca você perde o Senhor Jesus Cristo, que é o maior tesouro, que é a tua maior riqueza. Olha, quando Paulo escreveu aqui a Roma, abre Romanos aí. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Olha o que o apóstolo diz, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Ele diz: porque eu estou bem certo, quer dizer que ele não tinha dúvidas, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Nada pode nos tirar das mãos de Deus. Nada pode impedir que Deus nos ame como Ele tem nos amado. Nada pode impedir que nós sejamos salvos. Nada pode impedir que nós venhamos a reinar eternamente com Deus. Nada, absolutamente nada. Quando o apóstolo Paulo já era um homem muito idoso, e ele estava preso em Roma, e de repente Paulo ouviu rumores de que o imperador Nero, naquela época, tinha tomado uma decisão de a qualquer momento executar o apóstolo, a qualquer momento matar o apóstolo Paulo. Você sabe como é que Paulo escreveu sobre isso aos filipenses? Olha, estava dentro da prisão, e alguém disse: olha, Paulo, ouvi dizer que Nero decidiu que qualquer hora manda matar você. Ele está só aguardando a hora certa, mas já está decidido que você vai morrer. Você já imaginou você receber uma notícia dessa? Dá para você imaginar você dentro de uma prisão, já estava preso por causa da palavra de Deus, e de repente vem a notícia: olha, o homem aí disse que vai matar você mesmo. É só questão de minutos, questão de dias ou questão de horas. Deixa eu mostrar como é que Paulo reagiu a isso. Vamos ver. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. O apóstolo disse: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. O apóstolo disse: olha, não se preocupe comigo, não se preocupe se ele me matar, porque para mim o morrer é lucro. Eu saio na vantagem, é um lucro muito grande, é melhor do que estar nesse mundo vil. Eu vou direto para a glória de Deus. Aleluia. Aqui no versículo 23, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Aleluia. Ele disse, olha, eu tenho um desejo de partir, eu tenho um desejo de estar logo com Jesus de uma vez lá na glória, o que é incomparavelmente melhor do que continuar nessa terra. Irmãos, o mundo lá fora não sabe nada disso. Esse mundo lá fora, ele é tipificado por Marta. Aquela Marta que Jesus entrou na sua casa, e ela ficou agitada, e ela ficou preocupada com muitas coisas, e ela corria de um lado, e ela corria para outro. Olha, o mundo é isso, corre de um lado, corre para outro, e vai perdendo tudo. E eu pergunto a você que Deus trouxe aqui nessa noite de quarta-feira, como é que você tem procedido? Você tem procedido na tua vida espiritual como Maria ou como Marta? Você é aquela pessoa que larga tudo e se assenta aos pés de Jesus, como Maria fez? Não, hoje é o dia do meu culto na igreja. Já estou indo. Foi você que me falou ontem, Érigles? Foi. Lembrei. O Éric trabalha numa construtora. E ele está se formando em engenharia. E ele é responsável por esse prédio que acabou de ficar pronto agora, ali no Meireles, onde era a antiga Caixa Econômica da Abolição. E ele disse que quando chega assim nesses dias de entregar os imóveis, é uma correria, que quem comprou quer logo entrar para morar, né? E é só gente de grana, né? Porque ali é muito caro. E ele me dizia assim, pastor, hoje chegaram uns portugueses que tinham comprado alguns apartamentos e vieram receber as chaves, né? E a hora passando, e eles puxando conversa, e puxando assunto, e eu olhando para a hora. Era ontem, dia de seminário. Aí ele disse, daqui a pouco eu digo, não vai ter condições não. Aí ele disse, olha, você falou em português de Portugal ou falou em português brasileiro mesmo? Ele disse, ora, sou pois. Ele disse, olha, eu sou Manuel. O negócio é o seguinte, está muito bom o papo, eu tenho que dar atenção a vocês, mas eu tenho um compromisso importantíssimo agora, não posso mais perder um minuto com vocês. Está aqui meu celular, está aqui o telefone da minha casa, pode ligar para mim a hora que for, pode ligar de madrugada, eu faço qualquer negócio, mas agora tenho que ir, não posso mais perder. E se mandou e veio embora mesmo. Maria, agiu como Maria. Como é que você tem procedido? Ou você tem agido como Marta, sempre fazendo outras coisas? Ah, não deu para eu vir ao culto, porque chegou lá o pessoal, e eu tinha que entregar os apartamentos, Deus está vendo, né? Não tinha condições, eram os clientes lá, tá, então não deu para eu vir, não deu para eu vir tocar, não deu para eu vir cantar, não deu para eu vir dar uma força no seminário. Não, pastor, não conte comigo quinta-feira à tarde, porque quinta-feira à tarde... eu tenho um compromisso. E esse compromisso não pode ser quinta de manhã? E esse compromisso não pode ser sexta? Olha, Marta. Não, pastor, quarta-feira à noite não deu para eu vir. Estava muito cansado, aí fui descansar. O que você vê as pessoas fazerem isso aqui, irmãos? Sabe? Então você tem que decidir. Você é Marta ou você é Maria? Jesus, Marta, Marta, andas inquieta, tu te preocupa com muita coisa, Marta, tu está muito preocupada. Não, mas sabe o que é, pastor? Olha, eu tenho que trabalhar até mais tarde, porque eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer uma poupança, eu tenho que juntar umas economias. Marta, Marta, tu anda preocupada com muita coisa, Marta. Maria, tua irmã, olha, largou tudo. Escolheu a boa parte. Essa jamais lhe será tirada. Marta, uma coisa somente é importante, é a que tua irmã fez. Aquilo que Jesus disse, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas faz o contrário. Buscar em primeiro lugar as outras coisas. E aí, se der, eu busco o reino de Deus um dia ou uma hora qualquer. Por isso que você não vê o povo de Deus, irmãos, desfrutar dos benefícios de Deus. Você não vê o povo de Deus viver em perfeita vitória. Você não vê o povo de Deus viver reinando com Cristo. Você não vê o povo de Deus manifestar a glória de Deus nesse mundo, ser sal da terra, nem ser luz do mundo. Então, para a gente terminar,
o cristão, ele tem que ter singeleza de coração. Tem que ser uma pessoa simples. Tem que ser uma pessoa humilde. Sabe? Não pode ser soberbo. Não pode achar que é mais do que os outros. Não pode andar preocupado com outras coisas, a não ser com a sua vida espiritual. Eu quero mostrar rapidamente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Colossenses 3, 22. O Senhor disse assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, aquele que tem autoridade sobre você, seja na igreja, seja numa empresa, seja onde for, não servindo só apenas sob vigilância, ou seja, não apenas quando a pessoa está presente. Tem gente que quando o pastor está presente, tem um comportamento. Quando o pastor não está presente, tem outro comportamento. Se é o pastor que está na igreja, não falta culto. Chega cedo, não chega atrasado. Ah, não é o pastor Carlos, não? E eu acho que hoje eu nem vou lá. Aí já começa a sentir dor aqui, dor acolá. Mil desculpas na minha igreja, sabe? Não somente sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo a Deus, temendo ao Senhor. Salmo 19. Salmo 19. Você vê, eu não tenho um chefe, eu não tenho um líder na carne, né? Porque eu sou o líder da igreja, sou o líder do ministério. Deus me colocou nessa posição, não foi eu que escolhi, foi Deus que pôs. Mas olha, irmãos, eu não preciso de ninguém ficar me empurrando para fazer o que eu tenho que fazer. Eu acordo cedo todos os dias. Eu trabalho o dia inteiro. Sabe? E por que eu faço isso? Porque eu faço com singeleza de coração, servindo a Deus. Eu sirvo a Deus. Os olhos de Deus estão fitos sobre mim, Ele está vendo. Não precisa ninguém ver, não precisa ninguém me empurrar, não precisa ninguém mandar eu fazer culto, não precisa ninguém dizer para mim: pastor, o senhor está de vez em quando deixando de fazer culto, de vez em quando o senhor fica lá deitadão, descansando, aí manda o Hércules pregar, manda o Márcio pregar, manda o Orlando pregar. Nunca você vai ver isso, nunca. Eu só deixo de fazer um culto na igreja se eu tiver com um problema de saúde, e tem que ser problema sério, senão eu faço. Viu? Agora pegou uma virose, está com 40 graus de febre, tomou um remédio, não está baixando, aí não tem condição de fazer culto. Porque senão, meu irmão, você não vê eu faltar culto. Eu estou na igreja quarta-feira à noite, eu estou na igreja domingo de manhã, eu estou na igreja domingo à noite, eu estou na igreja no seminário de terça-feira à noite, eu estou na igreja quinta-feira à tarde. Viu? Porque eu faço servindo a Deus com singeleza de coração. Salmo 19. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, a palavra, né? E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quanto mais simples você é, mais Deus te faz uma pessoa sábia. Eu lembro que há 15 anos atrás, aproximadamente, quando veio a revelação da graça de Deus, eu lembro que eu orei a Deus: Senhor, eu me proponho, a partir de hoje, a não saber nada. Eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que eu era o cara que mais conhecia a Bíblia. Hoje eu estou vendo que eu não conheço nada. Senhor, eu vou passar uma borracha na minha mente. Eu vou deletar, igual você faz no computador, deleta, apaga tudo da memória do computador, para que o Senhor coloque tudo de novo aqui dentro. Sabe? Você não vê hoje as pessoas terem essa humildade? Às vezes você vai falar das palavras de Deus para uma pessoa, né? Às vezes você está pensando o quê? Você tem quantos anos de crente, hein? Aí o irmão diz assim: eu tenho 5 anos. Eu tenho 30, rapaz. E vem você com 5 anos de convertido querer me ensinar? E se for pastor então? Ih, meu irmão, ele bota você para correr. Como é que é, rapaz? Você está querendo me ensinar a mim que sou pastor? Quem você pensa que é? Aí vai morrer burro. Vai morrer sem conhecer a verdade de Deus, irmão. Porque Deus dá sabedoria a quem? Aos simples. Salmo 116.
Versículo 6. O salmista diz: o Senhor vela pelos simples. Olha, Deus vela, Deus cuida dos simples. Aquela pessoa que diz: eu sou dependente de Deus, a minha suficiência vem de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte. Sabe? Isso é simplicidade, irmão. Humildade perante Deus. E tem gente que diz: não, eu dependo da minha força, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência. Não, eu vou fazer aquele concurso, duvido que eu não passe, sou muito inteligente. Aí Deus diz: ah, é? Vai. Viu? Aí o próprio Deus vai quebrar a cara. Aí a pessoa: puxa, não estou entendendo, eu tinha certeza que eu ia passar. Deus diz: mas eu não deixei. Você devia ser humilde, você devia ser simples. Você devia dizer: se o Senhor quiser, eu vou passar. Se Deus quiser, se Deus permitir. Amém? E para a gente terminar, Salmo 119, versículo 130. Agora o salmista diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Amém? Então, característica do verdadeiro cristão: singeleza de coração, simplicidade, pureza, humildade, não arrogância, não soberba. Viu? Essa é a marca, essa é mais uma marca, essa é mais uma característica daquele que é verdadeiramente convertido. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pode glorificar a Deus com palma. Aleluia. Oh, aleluia.